E esse quadro aí é o Segredo de Arcádia. Essa tumba aí, onde essas pessoas estão, é um local que existe na França, tá? É uma tumba que existe lá. Tem até fotos do lugar e dessa tumba. Então, mas vocês estão vendo essa árvore que está no meio aí, bem perto da cabeça de um apóstolo? Ela é uma montanha que ela, de onde está, não pode ser vista. Por isso que esse quadro é cheio de códigos, né? Essa outra árvore mais à esquerda de vocês, né? Atrás do apóstolo, dessa pessoa aí, também não dá para ser vista, é uma outra montanha. E do outro lado também. Então, esse artista, ele juntou tudo num quadro só, para que, se você cruzasse as linhas, né, dessas três locais que não fazem parte da paisagem, que se você for aí nessa tumba, você não vê nada disso que está pintado aí no fundo, como um código a ser decifrado. E eles acreditam, essas linhas levam para uma região da França que tem montanhas muito altas e que contam que nessas montanhas existem cavernas ali. E essas pessoas que estão abaixadas, lendo ali onde eles estão colocando a mão na tumba, e que isso existe mesmo escrito nessa tumba, porque é uma tumba real, então está escrito assim: In Arcádia Egon, eu acho que é isso. Eu morei em Arcádia, eu fiz parte desse reino de Arcádia. Arcádia, ninguém sabe, acho que é um local que eles acreditam que talvez exista a entrada para esse local nessas montanhas bem altas lá do sul da França. Então a gente vê quanta coisa que existe lá. E toda a França é recheada do simbolismo da história de Jesus e Madalene. A partir dali, por exemplo, né, surgiram os reis merovíngios, que dizem que esses reis merovíngios eram descendentes de Madalena. Então, havia o símbolo ali, por exemplo, na crucificação de Jesus, José de Arimateia pegou um cálice com o sangue de Jesus. E aí ele foi preso um tempo, aí ele fugiu e ele foi para a Inglaterra. Quando ele conseguiu ser solto, ele foi para a Inglaterra e ele surgiu ali chama-se Glastonbury. Agora a gente pode tirar esse quadro aí. Ele foi para Glastonbury e dizem que ele ali na Inglaterra, ele deu origem aos protetores do Santo Graal. Ele criou uma linhagem, né, dos guardiões do Santo Graal. Eles tinham ali a incumbência todos de proteger esse Santo Graal. E na divisão das linhagens, né? Então tinha a linhagem de João Batista, que era uma linhagem mais dura, e a linhagem que se chamava das maçãs azuis, que era a linhagem de Jesus e Madalena, que eles ali santificavam Madalena e que eles protegiam tudo que se referia ao conhecimento dos dois. E a gente vê, por exemplo, que Ravalon significa maçã em gaélico, na linguagem gaélica, tá? E nessa região de Glastonbury também é conhecida como o local onde o Merlin morava, tá? Onde o Merlin viveu. E tem muitas histórias também, né, que se contam por ali do romance de Merlin e Morgana, que também foram um casal que conheceram os segredos do Santo Graal. Então, a frase que estava escrita ali era: Eu vivi em Arcádia, né? Aí a gente pode ver algumas mulheres, alguns casais famosos de lá. E a gente vê
por exemplo, que foram ser... Pode deixar esse daí que eu já vou chegar na explicação da Flor de Lis, tá? A gente vê que tivemos na história vários casais muito famosos, né? De Matilda da Canossa, tá? Que ela com o Papa, acho que é Gregório VII, se não me engano. A gente vê Salomão e Rainha de Sabá como um outro casal que descobriu esse segredo. A gente vê Ariadne e Teseu, a gente vê a Joana d'Arc, o protetor, são todas mulheres amazonas que vieram também para a Terra para trazer esse segredo, o que era da união do casal, né? Onde o equilíbrio da polaridade feminina e da polaridade masculina gerava a neutralidade, gerava um terceiro polo, que era o Santo Graal, que é o equilíbrio, que é a vida, né? Então, dessa alquimia era produzido um pó, um cálice, um pó da longevidade. Então, quando a gente quer entender um pouquinho mais sobre o segredo da Trindade, a gente pode estudar sobre tríptico, tá? Então, se vocês quiserem, pesquisem sobre tríptico, que vocês vão encontrar mais dicas, mais segredos e entendimento sobre a chama trina, sobre o Santo Graal. Que um casal, quando ele vai se modulando e se modelando, né? E eles vão descobrindo essa força das polaridades, da união das polaridades, dessa conjunção, e quando eles entram em sintonia perfeita, em sincronia com o universo, eles criam um mais um, que são três, né? Que nada mais é do que eu sou, o eu sou de um, unido ao eu sou do outro, que é a pureza de um, né? Junto com a essência de um, com a essência do outro, que a gente forma o eu sou eu, certo? O casal. E aí, dentro dessa trindade, agora você pode pôr a Flor de Lis para mim, por favor, que tudo tem a trindade. Então, esse símbolo da Flor de Lis, na França, dentro desse poder, dessa força da trindade, esse símbolo da Flor de Lis, tá? Que é o lírio, e o lírio, a gente vai atrás das pesquisas da palavra. Tem o lírio, que a Flor de Lis, né? Lis é o lírio, e o lírio está ligado à íris dos olhos, que é a parte colorida. Então, e a íris dos nossos olhos está ligado à glândula pineal, que é a nossa glândula onde a gente adquire conhecimento, que a gente consegue a expansão da nossa mente. Então, olha como tudo é cheio de simbolismo. Então, esses primeiros símbolos, na verdade, a gente pode ver como o ABC da vida, tá? A linha A, a linha B, a linha C, que é a linha das emoções e da neutralidade, que também está ligado aos três filhos de Madalena, porque esse é o símbolo de Madalena, aos três filhos dela. Então, está ligado nisso. Então, os reis, antigamente, porque os reis que começaram a usar isso foram os reis merovingios, que eram os reis que tinham o sangue, né, que eram descendentes de sangue, a hereditariedade de Madalena e de Jesus, que eram os reis merovingios, né? Então, e aí eles foram adotando isso. E a gente vê também que nessa Flor de Lis aí, ela tem uma parte que se parece muito com o clitóris feminino, né? Com o clítoris feminino, que não tem masculino, né? Enfim, que é a fertilidade, que está ligada à fertilidade, que está ligada à Kundalini, que está ligada à força da vida, enfim. E se a gente for olhar na França, eles se estilizaram e em tudo. Você pode olhar as grandes monarquias, tem esse símbolo, que muitos reis depois não sabiam, eles achavam que era o símbolo das primeiras monarquias, mas não sabiam direito o que era,
e ele foi adotado, que na verdade era o símbolo de Jesus e Madalena, que era o segredo de achar o caminho do meio, de achar, né, 1 mais 1 igual a 3, que, como era o símbolo dos reis merovígios, né? Que significava esse símbolo, gente? Também os casais que conseguiam descobrir o segredo da transmutação, que eles tinham isso, que eles transmutavam as energias, iam transmutando e conseguiram ampliar o conhecimento, né? Que a flor de lis é a flor da vida, e aí nessa ampliação e nessa transmutação de emoções e de elevação da consciência, a gente chega no eu sou eu.